não tem nem como a gente falar, não, foi mais ou menos igual. Não, é muito diferente. O professor Renato perguntou aqui, capacidade de acolhimento, né? Capacidade de acolhimento, capacidade de orientação, porque nesses primeiros momentos é muito natural que a pessoa ela apresente certas reações, como, por exemplo, ficar confusa, ficar desesperada, né? Então, ali naquele momento, não é só um acolher, é você saber lidar com aquilo. Então, às vezes, você não pode ser só bonzinho. Ai, não, fica calmo, vai dar tudo certo. Não. Às vezes, você tem que dar um chacoalhão na pessoa para ela voltar à realidade e você poder realmente orientar naquilo que ela mais precisa. Porque não é só 1, 2, 3 que estão ali naquela situação, são muitos. Então, ali você tem que realmente ter técnica, né? E a técnica vai superar ali a tua emoção ali naquele momento, porque é preciso muita segurança. Não tem como você lidar com um monte de gente histérico sendo muito calmo, né? Exatamente. Falou também reconhecer os próprios limites. É o que você acabou de falar, né? Realmente, reconhecer os próprios limites, entender, acho que empatia também entra aqui, né? Mas empatia entra não muito. só empatia normalmente a gente entende empatia como reconhecer a dor do outro, mas entender que a dor do outro é uma dor que eu não tô sentindo, mas ele tem aquela dor, né? Muito bem colocado isso daí. Na hora que a pessoa tá trazendo uma situação como essa, uma das coisas que a gente jamais pode fazer é minimizar a dor dela. Porque a gente não sabe o que ela tá passando, só ela que sabe o que ela tá passando. Se ela trouxer que é muito doloroso ela ter perdido um brinquinho que era... Não importa. A gente jamais pode minimizar, jamais a gente pode ter pressa na hora de conversar, mudar de assunto. Eu até separei aqui algumas frases por exemplo, nunca olha para uma pessoa e fala assim, vai ficar tudo bem. Você não sabe se vai ficar tudo bem. Isso é a primeira coisa que a gente costuma falar, né? Você não sabe. Nunca preveja se você não tiver certeza absoluta. Então, você não sabe se vai ficar tudo bem? Não fala nada. Só ouça. Né? Porque a gente, diante de uma situação como essa, nunca a gente imaginou que ia acontecer uma coisa dessa. Como é que a gente pode ter certeza de que vai ficar tudo bem? Ai, não se preocupa, ou então agradeça, porque você tá vivo, foram só bens materiais. Isso é não ter empatia nenhuma. Porque a pessoa ali, ela perdeu muito da vida dela. Muito. Não é só bens materiais. Então... Ela perdeu praticamente a identidade dela, né? Porque tudo que ela conhece, tudo que ela vive, tá ali naquele momento. Perdeu tudo, ou seja, vai ter que recomeçar tudo. Então, até ela construir o chão dela de novo para começar tudo, realmente é difícil, né? E além disso, a gente tem que esperar um certo tempo para falar sobre o assunto. Não é... Por isso que eu reforço, vou pontuar várias vezes isso, não é só de boas intenções. Porque às vezes a gente vai chegar lá e vai falar assim, você quer conversar sobre o assunto? E às vezes falar sobre o assunto piora. Aumenta ainda mais a exposição ao trauma, a exposição aos eventos traumáticos. E isso abre uma possibilidade muito grande da pessoa desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Porque o estresse pós-traumático é o que as pessoas estão vivendo nesse momento. O transtorno de estresse pós-traumático é aquilo que o cérebro não consegue manejar e se reequilibrar sozinho. E aí ele se transtorna. E aí é necessário um acompanhamento psicoterapêutico. E também essa é uma grande diferença entre primeiros socorros psicológicos e um tratamento psicoterapêutico para transtorno de estresse pós-traumático. Uma coisa é diferente da outra. Os primeiros socorros é só um emergencial ali. É só ali, ali para aquele momento que precisa. Você vai resolver questões práticas, você vai dar o apoio necessário, ouvir, orientar, acolher, levar as pessoas aonde precisa levar. O atendimento é uma outra coisa posterior, que muito provavelmente
muitas pessoas que estão passando por essa situação, estejam perto, estejam longe, estejam lá ou estejam ali ajudando, provavelmente vão precisar. Mas muitas delas vão se resolver sozinhas. Aqueles que foram lá pra ajudar, de repente. Tipo, Pedro Scooby, o pessoal que foi lá, que deu o sangue lá, voltou pra casa. Estão sujeitos a, posteriormente, sofrer isso? Estão sujeitos. Não significa que vão desenvolver, Sim. mas estão sim sujeitos. E na hora, acho que a adrenalina, né? Aquela emoção, aquele. Pô, o que eu vi ali, algumas pessoas, é fazendo o que elas já costumam fazer. Sim. Ajudando elas dentro daquilo que eles já estão acostumados a fazer. É, É isso que eu achei bem interessante ali, né? sim. Mas acho que nunca viram nada dessa magnitude, né? Nunca. Acho que nunca ninguém viu uma coisa dessa. E já aconteceu, mas em comparação com o que já aconteceu, não tem nem como a gente falar, não, foi mais ou menos igual. Não, é muito diferente, é uma coisa... Não existe tragédia igual a outra. Meu Deus. Existem Meu impactos Deus. diferentes, pessoas diferentes, momentos diferentes. Então, realmente, as pessoas que estão indo, ajudando ou vivenciando isso, estão ali diante da possibilidade, mas não quer dizer que vai acontecer. Tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, de não patologizar. Sim, sim. Uma pessoa pode ter reações como essas desregulações emocionais, uma irritabilidade muito grande, uma tristeza, choro às vezes exagerado, às vezes pode gritar, se desesperar realmente ali. Isso tudo é esperado, é natural que ela vá fazer isso, porque ela está diante de uma situação muito desesperadora e que ela não tinha preparo para isso. Então, ali naquele momento, ela vai, às vezes, ter reações que são reações estressantes, de estresse mesmo, demonstrando estresse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não olhar e falar assim, ih, tá doido. Ih, vai precisar de um psicólogo. Né? Né? Tem que tomar muito cuidado com isso.